capítulo 6 de Gênesis. Eu quero que a gente veja um algo, e esse algo, ele é um algo óbvio, mas parece que a gente esquece dessa coisa óbvia. E é perigoso quando a gente esquece isso. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 1, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão, quanto tempo? 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8, vamos para o 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Diga: Senhor Deus, faze-me entender esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Eu poderia começar hoje com uma pergunta óbvia. O que você entendeu dessa leitura? Que lição, que aplicação podemos trazer dessa palavra para nós hoje? O texto começa dizendo que a população, a criação de Deus, ela se multiplicou. Esse era o propósito primeiro, original de Deus. Quando Deus fez Adão e quando Deus fez Eva, Deus dotou a eles da capacidade da reprodução. O homem, ele tem a semente. A mulher recebeu de Deus esse berço, esse útero, em que essa semente, ela iria se desenvolver. Então até aqui está tudo normal. Está tudo no projeto de Deus. A terra está cumprindo o que Deus havia falado que cumpriria. Mas de repente, o versículo 2 começa a ter um desvio de projeto. Versículo 12 diz: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Irmãos, eu quero tratar um assunto hoje meio difícil. Preste atenção, você que é rapaz, você que é moça. Uma afirmação não é excludente, ela não exclui outra coisa. Então, vamos ler de novo esse texto. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. O texto está dizendo que tem duas classes aqui. A classe dos filhos de Deus
e a classe dos filhos dos homens. Se puder, grife isso: filhos de Deus e filhos dos homens. Duas classes. Quem são essas classes? Quem é esta classe? Se refere a quê? Os filhos de Deus são os justos. Os filhos dos homens são os ímpios. Os filhos de Deus somos nós, eu e você. Tem filho de Deus aqui hoje? Amém? Somos nós, os filhos de Deus. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. O texto vai dizer agora, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Isso mexe contigo, provoca em você uma pergunta? Se as filhas dos homens eram formosas e as filhas de Deus eram feias? Não. Eram bonitas também. Mas, de alguma maneira, os filhos de Deus, em vez de olhar para as filhas, também do seu grupo, que eram formosas, fizeram uma opção: olhar para a filha dos homens. Esse texto é um texto profético, irmãos, porque o tempo não mudou. O tempo não mudou. O mesmo quadro do tempo de Noé é o mesmo quadro de hoje. O mesmo quadro. De alguma maneira, há uma tendência em nós de não olhar aqui para dentro. A nossa tendência é olhar lá para fora. Há uma tendência em nós em não procurar, em não enxergar a beleza das filhas de Deus aqui de dentro. Eu queria estar falando essa noite para um auditório muito repleto de jovens, porque Deus trouxe essa palavra ao coração. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. A primeira convocação hoje é aos filhos de Deus. Filhos de Deus, comecem a olhar as filhas de Deus. Ore e diga: Deus, me faz ver a beleza que eu não estou vendo. Porque tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Mas a gente... há uma inclinação de olhar lá para fora. Há um livro, há uma mensagem de um pastor norte-americano que ele escreveu o mito da grama do vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde. Que miséria! Que miséria! Por que a grama do vizinho é sempre a mais verde? Não, é uma distorção visual. Não é que ela é a mais verde. É um encantamento, é um feitiço. É um feitiço, é um encantamento. É um desvirtuamento da visão. O problema começa aqui. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Ou seja, as moças, filhas de Deus, foram preteridas diante das moças, filhas dos ímpios, que estão lá fora. Eu não sei por que razão, por que cargas d'água isso acontece. A gente tem tanta moça bonita, eu fico aqui nessa porta, falei: meu Deus, só tem moça bonita na igreja. Mas parece que os olhos só estão olhando lá para fora. Só está olhando lá para fora. Só está olhando lá para fora. Aí começa o problema por aí. Tomaram para si, entre todas as que mais lhe agradaram. Irmãos, o tempo não mudou. O mundo permanece o mesmo. A história permanece a mesma.
filhos de Deus e filhos dos homens. Agora, olha o que vai acontecer agora a partir de agora. Olha o crescimento desse negócio. Versículo 3. Vamos para o 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Aquela atitude de olhar para o lado de fora, em vez de olhar para dentro de casa, aquela atitude provocou em Deus uma reação. O homem é carnal. Eu não sei no meu tempo, eu não sei se eu fui mais privilegiado ou não. Havia aqui no Rio de Janeiro, uma organização da igreja, da nossa denominação, Assembleia de Deus, chamada UMADER, que eu cheguei a ser até diretor dela. E ela fazia uma conferência da UMADER, é uma conferência estadual. A gente alugava um estádio, fizemos vários eventos desse. Cheguei a ser diretor, tesoureiro, um monte de cargo. E as igrejas da nossa denominação mandavam caravanas, ônibus e mais ônibus para lá. A gente ia para Petrópolis, para Teresópolis, para região dos lagos, e 3, 4, 5 mil jovens, de tudo que é parte do Rio de Janeiro, faziam um coralzão enorme, e nesses eventos, Deus abençoava muito, e saía muita conexão de Deus. Aí era a moça que conhecia o líder da juventude da igreja de Lucas, ou da igreja de Dumeia, ou da igreja da ilha, não sei mais o que. Amém, glória a Deus. Casava, ia congregar em Lucas, ia congregar na ilha, ia congregar em São Cristóvão, não importa, mas a relação era dentro da família. Era dentro do núcleo. Núcleo de quem? Filhos de Deus. Mas calma, isso vai chegar para você que já casou, fica tranquilo. O texto vai dizer aqui que esses homens começam a olhar para fora. Agora olha o versículo 4. Ora, naquele tempo também havia gigantes na terra. Esses gigantes não são dos filhos de Deus. Esses gigantes são os gigantes dos filhos dos homens. E não é exatamente o que está acontecendo hoje. A gente tem dado certos valores a certas pessoas, que eu fico pensando, meu Deus, que coisa doida é essa? Ímpio, mas porque é engraçadinho, porque canta uma musiquinha que entrou na veia popular, de repente está com milhões de seguidores. Tem uma figurinha carimbada aí agora na emissora de televisão, que tem mais de 4 milhões de seguidores. E é uma... eu não sei que palavra que eu posso usar para aquilo. É uma pessoa diferente, vamos falar assim. Eu falei, meu Deus, 4 milhões de seguidores. Eu falei, Deus, permita que não tenha nenhum crente. Permita que não tenha nenhum filho de Deus, nem filha de Deus nesse negócio. Há uma atração, basta o cara jogar num time, basta o cara dizer assim, meu Deus, de repente há uma explosão de seguidores, uma explosão, se torna verdadeiros gigantes. Gigantes são pessoas que aparecem mais, que chamam mais atenção. Aí o texto vai dizer, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais engravidaram e lhe deram filhos, estes eram valentes. Valentes aqui no sentido de briguão. Valente aqui no sentido de pessoa forte, agressiva. Não no sentido correto da palavra. Isso foi criando um panorama que foi trazendo uma insatisfação para Deus. Aí o texto vai dizer agora no versículo 5, vamos para o 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, o problema todo começa quando os filhos de Deus, que são filhos de Deus, que fazem parte do povo que Deus separou, começa a olhar lá para fora, para achar coisas interessantes. Então hoje nós temos que fazer algumas coisas. Nós que somos pais, nós precisamos começar a orar,
para Deus direcionar os olhos dos nossos filhos para a direção certa. Você entendeu o que eu falei? Nós precisamos dizer: Deus direciona os olhos dos nossos filhos para o lado certo. Porque se não direcionar, irmãos, essa coisa aí fora, ela é muito vibrante. Ela é muito vibrante. Ela é muito estupenda, muito maravilhosa. Eu fico pensando, irmãos, um evento como, por exemplo, um Rock in Rio. Falei: meu Deus, como é que consegue um jovem carioca, nascido no Rio, praiano, um jovem que está estudando, como é que ele consegue administrar aquela projeção toda, aquele marketing todo? Deve ser difícil, porque a atração é muito forte, o chamamento, o brilho é muito forte, a música é muito forte, isso mexe conosco. Agora à tarde eu presenciei uma cena e essas coisas vão sedimentando algo de Deus. Estava aqui nesse shopping Nova América e ali tem um mambembezinho, um cirquinho, e de repente entrou dentro da praça de alimentação um grupo de músicos tocando aquelas musiquinhas tipo marchinha, e eu estou só observando. E quando entrou na praça de alimentação, um monte de gente, não foi pouca não, foi muita gente. Quando a música começou, o pessoal foi atrás, e eu olhando aquilo, e tinha lá um senhor, talvez uns 50 e poucos anos, ele chegava a levantar o bracinho e ia atrás da bandinha mambembe. E eu fiquei vendo: meu Deus, como é que isso cativa? Como é que isso conecta? Como é que isso mexe com a pessoa? Como é que mexe? Isso é muito forte, irmãos. Então, se nós não tivermos atento a isso, nós estamos correndo perigo. Nós, enquanto famílias, estamos correndo perigo. Porque esse texto vai dizer para nós que de repente Deus, diante desse caos, um caos absoluto, em que os filhos de Deus estão cada vez mais olhando para as filhas dos homens, estão se envolvendo, gerando filho, está criando uma nova geração aí. Aí o texto vai dizer que Deus, no meio desse caos, Deus olha e vê uma pessoa diferente. Versículo de número 6 e 7, vamos, segue. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso pesou o coração de Deus. Versículo 7, disse o Senhor: eu vou fazer desaparecer da terra o homem que criei, vou fazer desaparecer tudo. Versículo 8, eu quero ouvir a tua voz, diga: achou graça. Irmãos, diante de um caos, em que os filhos dos homens estão se apaixonando lá fora, diante de um caos, Deus olha e vê um homem, e Deus assim: opa, achei alguém, tem esperança. Agora olha só, o nome aqui aparece sozinho, porém Noé achou graça. Você sabia que Noé era casado, sim ou não? Sim, Noé era casado. Você sabia que Noé era um homem fértil? Ele tinha filhos, sim ou não? Tinha filhos. Então, irmão, significa que esse homem que Deus acha graça nele, ele conseguiu fazer o dever de casa. Casado, 3 filhos, e ele teve o privilégio, a honra de ter 3 filhos que não perderam o rumo de sua vida. Nesta noite de domingo, eu quero fazer um desafio para você. Quero que você diga a Deus: que os meus filhos não caiam nesse encantamento lá de fora. Que os meus filhos não se apaixonem por isso. Que os meus filhos eles não olhem assim, não. As garotas de lá que são bonitas. Eu quero que você profetize e declare que as moças da igreja são lindas. Eu só ouvi um glória a Deus. Diga assim: eu declaro que as moças da igreja são lindas,
são lindas, são inteligentes, são capazes, são competentes. Elas são lindas, elas são lindas. E sabe, irmãos, aquela turma que está lá fora tinha que ser o contrário, tinha que ser o contrário. Os filhos dos homens teriam que vir para cá e dizer: olha, eu quero conhecer esse Deus. Eu também quero ser filho de Deus, porque eu quero conhecer, eu quero viver nessa sociedade. Se nós não fizermos nada, se nós cruzarmos os braços, nós estamos caminhando para um problema terrível. Agora, veja só uma coisa que eu quero que você olhe, porque foi o que Deus trouxe paz ao meu coração. Capítulo 7, versículo 1, olha o que diz agora. Vamos todo mundo ler? 1, 2, 3. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta. Irmãos, o que eu vou falar agora vai te assustar um pouco, mas o compromisso é na palavra. O texto diz que a terra estava o quê? Corrompida. A terra estava corrompida. O texto diz que a terra estava completamente embriagada, bêbada, corrompida, idólatra. Deus não mandou Noé consertar a terra. Deus não mandou Noé consertar aquela sociedade. Deus mandou Noé fazer uma arca. Deus mandou Noé construir uma arca. Ele não mandou Noé consertar aquela sociedade. Assusta? É difícil ouvir isso? Irmãos, de alguma maneira, a gente está acreditando que nós vamos consertar essa podridão que está aí fora. Deus não falou isso com Noé. Noé, eu gostei do que vi em você. Você achou graça diante dos meus olhos. Talvez Noé pudesse dialogar com Deus. Deus, eu estou preocupado aqui, Senhor, porque a podridão está tomando conta. A corrupção. Ó Deus, os filhos dos homens estão cada vez mais violentos. E Deus, as nossas filhas estão se apaixonando por essa turma pesada, maligna, essa turma endiabrada. Estão se envolvendo, estão gerando filhos, e os filhos estão sendo violentos. São garotos que não temem a Deus, que não têm temor. A coisa está muito difícil. Deus podia falar: Noé, arregaça as mangas e vai lá e conserta essa sociedade lá fora. Conserta isso lá fora. Deus não disse isso. O que Deus disse? Constrói uma arca. Disse o Senhor: constrói uma arca e entra tu e toda a tua casa. Irmãos, qual é o significado disso, hein? A gente está gastando muito tempo, muita energia, muita retórica para tentar convencer a Fanta que ela é Coca. A gente está gastando muita energia para tentar convencer a pessoa que está enxafurdada até a cabeça, que ela tem que mudar. Vez por outra eu estou mesmo cometendo esse mesmo pecado. Eu paro com um querido, que eu estou lançando uma sementinha devagarzinho, aperta uma maconha o dia todo. Fulano, me chama de pastor, sabe que eu sou pastor? Isso aqui é terapêutico. Sabia que isso é terapêutico? É terapêutico. Tem um cientista que fez um estudo, aí fala das virtudes. Sabia que isso cura agora a enfermidade? Eu fico só olhando para ele. Isso é terapêutico. Outro dia ele veio com uma pedrinha e queria que eu pegasse a pedra para sentir energia. Eu falei: não, aí é demais, cara. Não, aí fica com a tua pedrinha. Não, fica com a tua pedrinha. Porque ela tem uma imantação do cosmos. Não, aí fica com a tua pedrinha. Mas é uma pessoa que você vê que é uma pessoa boa, de bom coração. Mas o diabo cegou de tal maneira, que a mente dele foi reduzida ao nada.
Deus não mandou Noé, você vai lá nessa geração que está corrupta, que eu não suporto mais, e você resolve isso, muda essa sociedade. Não. Noé constrói uma arca. Irmãos, a mesma ordem de Deus para mim e para você hoje permanece. Diga assim: Deus me deu uma ordem, construir a arca. Construir a arca. Mateus, no capítulo 24 de Mateus, coloque esse texto na tela, 24, e veja uma coisa interessante. Mateus, é Jesus falando: portanto, pois assim como foi nos dias de Noé, também será o quê? Deus está dizendo que o mesmo quadro do tempo de Noé, ele se repete agora. Se o mesmo quadro de lá se repete agora, a mesma solução de lá é a mesma solução de agora. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos embora, 38, segue o texto agora. Olha o que ele vai dizer: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Você já viu hoje que a maior quantidade de programas na televisão é de comida? Já parou para pensar nisso? Hoje só você zapeia de canal para canal. Tem programa de comida, criança fazendo, adulto fazendo, velhinho fazendo, aposentado fazendo, tem de tudo. Tem de tudo. Churrasco na brasa, churrasco no forno, tem de tudo. Comida vegano, comida não vegano, tem de tudo. É comida, 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 comida. Comiam, bebiam, caçavam. Tem programas hoje só para falar de bebida. Barman, bebida e tal, e tal. Meu Deus! Gastam milhões para falar de bebida. Comiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé não foi lá, pessoal, o mundo vai acabar, pessoal, para de fazer isso. Não, Noé recebeu uma ordem: construa uma arca. Irmãos, em nome de Jesus, essa mesma ordem, ela foi dada, está sendo dada para cada um hoje aqui. Você tem que construir essa arca. Você tem que começar a trabalhar nessa arca. Agora o texto vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 6, e isso aqui que me chamou a atenção, no versículo de número 2, o texto vai dizer, capítulo 6, versículo 2, que quando Deus estabeleceu, versículo 3, melhor dizendo, versículo 3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão o quê? Diga assim: Deus já determinou o tempo. Então Noé tinha duas tarefas. Noé tinha duas tarefas. Tarefa número 1, cuidar que o tempo estava correndo, estava passando. Tarefa número 2, construir a arca. O tempo passaria com a arca pronta ou não. Deus disse: o tempo é 120 anos. Então começa a trabalhar nessa arca. Irmãos, o tempo está correndo hoje. E nós temos que preparar essa arca. Essa arca hoje para nós é Jesus Cristo. E como é que eu preparo essa arca, irmãos, hoje? É quando eu crio um ambiente, é quando eu crio princípios e valores que a minha família vai abraçar o projeto da arca. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E o texto vai dizer, irmãos, que a paixão pelo projeto da construção da arca contagiou os 3 filhos dele. Diante de um quadro que diz lá em Mateus: comiam, bebiam, festa, música e tal. Eles não se deixaram levar por isso. Eu não quero, Deus me guarde. Tem um telhado de vidro. Mas hoje nós temos muitos pais na igreja
e muitos filhos nas festas do mundo. Hoje nós temos muitos pais sentados nos bancos das igrejas, e muitos filhos nos barzinhos, nos points e nas festinhas desse mundo. É uma triste realidade. Eu fico pensando, irmão, se nada mudou nos dias de Noé, nos dias em que Noé viveu naquela sociedade, o pecado estava a 1000 por hora. Também tinha lá os festivais de música, festival de tudo que é doideira, tinha naquele tempo. E quando Deus diz: Noé, você achou graça aos meus olhos, constrói uma arca. Noé foi capaz de envolver os 3 filhos, as 3 noras e a própria esposa no projeto. Nesta noite eu quero dizer para você, irmãos, que é possível envolver a família no projeto de Deus. É possível. Isso está na Bíblia para dizer para mim: é possível envolver a família, é trazer na família a paixão pela arca de Deus. Eu fico pensando que nesses 120 anos, em algum momento, Noé deve ter cansado, acordou com febre, acordou desanimado, e está lá desanimado, e vai lá, papai, vamos embora pegar madeira. É que hoje eu estou, não papai, vamos embora. Irmãos, um foi ajudando o outro, um foi motivando o outro, um foi incendiando o outro. E a arca, ela foi completamente terminada. Eu não sei quantos que estão sentados aqui e que têm filhos, adolescentes, que é uma idade crítica. Uma idade crítica, uma idade difícil, jovens numa idade difícil. Hoje teve prova na UERJ, Enem, e não sei mais o que, e vão para universidades, federais, fazer cursos, aonde tem lá diretórios completamente incendiados pelo pecado, por coisas não agradáveis. Irmãos, em nome de Jesus, os nossos filhos, eles vão estar incendiados na paixão do projeto da arca. Amém. Declara isso. Se você está aqui hoje, pastor, eu estou indo na igreja só por ir. Eu não sinto mais nada. Eu estou indo só por ir. Irmãos, aquela arca que tinha 120 anos, olha como é que Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele projeta. 120 anos foi o tempo que a arca demorou para ficar pronta. E eu creio, irmão, eu acredito que Noé sozinho, ele não conseguia, não. Noé sozinho não ia conseguir. Noé sozinho, ele ia ficar pelo meio. Mas como a família se apaixonou, Deus coroou com êxito aquele projeto. Eu quero nesta noite declarar que isso é uma profecia para a tua vida. O projeto da arca da tua família vai ser completado. Repita dentro de você: o projeto da arca da minha família vai ser completado. Sabe, a gente está... E pensa agora uma coisa: se Noé gastasse tempo para tentar convencer aquele outro que está bebendo ou que está se prostituindo a parar de se prostituir, sabe o que ia acontecer? O trabalho da arca ia ficar atrasado, ele não ia ser concluído. Irmãos, a gente vai estar trabalhando e vai dizer: olha, Deus está avisando que vem o juízo. Deus está avisando, Deus está falando, olha, Deus está falando. E nós vamos tocar esse projeto da arca. Vamos envolver todo mundo, vamos apaixonar todo mundo, vamos conectar todo mundo. Dia a dia, Noé fez uma arca sem ferramentas que nós temos hoje, sem serras automáticas, irmãos, era uma coisa completamente montada, quase que encaixada, peça por peça. Se a família toda não tivesse completamente apaixonada, aquilo não ficaria pronto. Isso é sério, isso é muito sério, isso é muito sério. Por essa razão, quando existe o culto doméstico, nós estamos lá atrás ensinando as crianças. Nós estamos lá atrás dizendo para eles como é que a coisa vai acontecer.
Há cultos domésticos que filhos são pregadores, que filho vai orar. Estive agora em São Paulo, no pastor Zé Wellington, aniversário do dueto, e vi um testemunho lindo do irmão dele, uma família grande da irmã Wanda e Zé Wellington, e o irmão falou que o irmão, que hoje que é o pastor vice-presidente, ele era o pastor da família, era o pastor do culto, e o culto era ele era o pastor e os irmãos todos, e todo culto ele fazia o apelo, e todo culto uma irmã tinha que aceitar, porque o culto tem que ter conversão. Aí ele pregava daquele jeitinho dele, e agora quem quer aceitar Jesus, aquela tinha aceitado no culto do dia anterior, ele não tem que aceitar novamente para minha frente. Quem quer? Aí lá vinha ela lá e levanta a mão para Jesus e orava todo culto. Aí ele brincou, não aguentava mais, todo culto tinha que aceitar Jesus, todo culto. Mas sabe, irmãos, hoje são obreiros, hoje são pastores. O texto está dizendo para nós aqui em Gênesis que exatamente como era ali, exatamente vai ser hoje. Eu fico pensando, a gente, nossos filhos, moças e rapazes bonitos, moças e rapazes, você viu hoje aqui no batismo, meu Deus, quantos jovens que passaram pelas águas hoje, gente adolescente, gente um pouco mais madura, pessoas solteiras que abraçaram a fé, passaram pelas águas. Hoje já tem aqui no culto pessoas que se batizaram hoje pela manhã. Deus, coloque um anteparo na visão, para que ele não olhe lá para fora. Ó Deus, que essa palavra aqui não vai se cumprir. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Ah, irmãos, eu queria que você se ligasse comigo e concordasse. A Bíblia diz que aquilo que nós concordamos na terra vai ser concordado no céu. Queria que você dissesse, diga assim: filhos de Deus, filhas de Deus, não vão olhar lá para fora, não vamos procurar beleza lá fora, não interessa essa beleza não, ela não é boa, ela é danosa, ela é perigosa, e quando Deus disse, Noé, você não vai mudar nada, você não consegue mudar nada, Noé, não entra nesse esquema, não entra por aí. Eu lembro, há anos atrás, eu fui chamado para um programa de televisão, e foi uma decepção, e foi uma aprendizagem para mim, uma apresentadora, Márcia Bonfiglioli, sei lá, era sobre nudismo, o que eu achava, recebia pauta, se eu era contra ou a favor de praias de nudismo, e eu não vigiei e fui naquele programa. E sentamos lá, irmãos, as câmeras em cima e debatendo, e eu querendo apresentar a Bíblia, que o projeto de Deus lá no Éden, foi Deus que fez a roupa depois do pecado, e o programa foi transcorrendo, e toda hora, mas pastor, o senhor iria numa praia de nudismo? Eu falei, já disse que não, e daqui a pouco, tudo montado, uma coisa maligna, pastor, e se o senhor fosse, qual seria a sua reação? Eu não iria, eu já falei que eu não iria, eu falei, meu Deus, que vontade de sair dali, câmera, ação, ao vivo, e irmãos, no final do programa, o diabo, ele tentou mexer com a minha estrutura, a câmera estava focada em mim, e a pessoa fez uma pergunta para mim, eu estou falando isso de coração aberto para você, e do outro lado tinha a defensora do nudismo, ela estava com um roupão fechado, era muito bonito. Pastor, o senhor iria, pastor? Eu já disse que não. Eu falei, não, tá. Aí quando vai terminar o programa, ela pergunta, pastor, e qual seria a sua reação, se eu visse? Eu falei, eu já falei 300.000 vezes. Aquela mulher que estava na minha frente, abriu o roupão. Ela estava nua. A Márcia fez a pergunta, a câmera focada em mim, ela não aparecia para a tela, só eu via. Eu olhei, repreendi pelo sangue de Jesus. Aí a repórter olhou para mim, ela não esperava, ela esperava que eu fosse,
Então, pastor, eu falei, já lhe respondi. Isso é pecado. Isso é ação do diabo, maligna. Deus fez a roupa. Quando ela viu que eu não perderia o controle, a cara fechou a capa. Quando fechou a câmera, desligou, eu fui até ela e disse: a verdade liberta. Deus liberta. A senhora não tem culpa, a senhora é só vítima. A senhora é só vítima. Vítima de alguém que está lhe manipulando. E você, apresentadora, também. E você também. E saí daquele espaço de cabeça erguida e disse para mim: isso não acontece outra vez. Porque era tudo manipulado. É aquelas perguntinhas que levam pastores para falar: e se teu filho for? E se teu filho? Para tentar tirar ele do equilíbrio. Irmãos, talvez você não concorde, mas é o que a Bíblia está dizendo. Deus não mandou Noé consertar aquela podridão daquela época. Deus mandou Noé fazer uma arca. Deus não mandou Noé ir lá: olha, conserta isso aí porque eu não aguento mais. Não, Noé, deixa isso de lado. Você vai fazer uma arca. Irmãos, nesta noite, nós aqui temos uma missão de Deus. É construir uma arca. Porque depois que nós construir, vamos ouvir essa palavra: entra tu e toda a tua casa na arca. Deus deu para Noé uma ordem: constrói. E quando terminou, agora ela está pronta, entra tu. Esta é a ordem de Deus para mim e para você hoje. E como é que eu consigo entrar com a família, irmãos? Quando nós criamos uma atmosfera de verdade nossa em Deus, para que a família veja. Uma verdade nossa. Há dias atrás atendi alguém que andava do lado de um pastor, de um local qualquer, e disse: pastor, eu saí, estou em casa, eu não quero mais saber nada de igreja. Eu falei: que é isso? E me falou uma coisa ainda mais pesada que eu nem posso falar. Eu falei: mas por que isso? Ah, pastor, foi muito difícil. Eu convivi do outro lado, do lado de dentro da estrutura. E o que eu vi, eu disse: não, se isso é ser crente, eu não quero ser nada. Sabe, irmãos, só tem uma maneira de Noé ter 3 filhos fazendo aquela arca. Porque os filhos que viam a paixão dele levantando a tábua, a madeira, via a mesma paixão em casa. Via a mesma paixão em casa, a mesma paixão com a família, a mesma paixão dormindo, a mesma paixão comendo uma comida, a mesma paixão. Via uma paixão no homem por um projeto de Deus. Deus precisa encontrar essas pessoas hoje. E Deus está encontrando aqui nessa igreja, no nome de Jesus. Então nesta noite eu quero declarar, irmãos, que aqui tem uma igreja dos fazedores de arca. Aqui tem uma igreja dos fazedores de arca. Aqui tem um povo que vai ser conhecido por fazedores de arca. E sabe, irmãos, um pai que faz arca com paixão, ele vai gerar uma família que também vai fazer arca com paixão. Vai gerar uma família. Eu acho tão lindo quando os filhos começam a dizer, as filhas: não, eu quero cantar, eu quero tocar. Eu acho tão lindo, irmãos, quando eu chego na segunda-feira e vejo aqui uma criançada aqui no pátio aqui de um lado para outro, e eu pego: está fazendo o quê? Aula de bateria. Está fazendo o quê? Aula de teclado. Fazendo o quê? Aula de canto. Ah, meu Deus, como isso alegra o coração. Por que estão fazendo isso? Porque olham para um pai, olham para uma mãe e dizem: papai é fazedor de arca, eu também quero fazer. Papai está construindo arca, eu também quero construir. E quando você envolve filhos num projeto de Deus, eles não vão olhar a formosura das garotas lá fora. Você crê nisso, irmãos?
eles não vão se apaixonar. Irmão, se você não tiver um comportamento que tem essa conexão, vai ser difícil não segurar, porque a atração lá de fora é muito forte. É muito forte, irmãos. A atração lá de fora, ela é muito forte. Ela é muito comunicativa. Ela é de um brilho acima da média. Ela é muito. E nós temos uma só saída. Uma só saída. Vivermos e termos verdade no projeto de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Eu tenho algumas perguntas para você hoje. Pergunta número 1. Você já começou a construção da tua arca? Você já começou a construção da tua arca? Pastor, nem tem filho. Não importa. Começa a construção da tua arca. Começa a cada dia tendo o comportamento que ela vai dizer assim: isso é um fazedor de arca. Isso é um fazedor de... Você está tendo o comportamento que alguém está olhando. Isso é um fazedor de arca. Está construindo arca. Está catando os elementos, a madeira, os insumos. E você olha, meu Deus, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Marido não tem dinheiro não, mas é um fazedor de arca. Ele não tem estudo não, mas é um fazedor de arca. Acho lindo aquele texto da viúva, quando ela disse para o profeta: meu marido, teu servo, temia a Deus. Essa é a imagem que ela guardou daquele marido. Meu marido, teu servo, temia a Deus. Um homem correto, um homem fiel, um homem que se posicionava. Irmãos, nossos filhos não serão atraídos pela beleza lá de fora. Talvez, pastor, meu filho só tem 3 anos. Não importa. Meu filho, não importa. Nossos filhos não serão atraídos por essa beleza estupenda, essa beleza meteórica que está brilhando lá fora. Eles vão olhar aqui para dentro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vão olhar aqui para dentro. E eu quero que você comece a estabelecer isso como verdade absoluta, por 2 razões. Número 1, o tempo está correndo. Deus falou, era 120 anos para o contexto de Noé. E Deus disse: Noé, 120 anos, eu acabo com tudo. Mas em 120 anos, a arca tem que estar pronta. Não perca um dia de trabalho. Não perca um dia. Não perca um dia. Não perca um momento nesse trabalho. Porque o relógio está correndo. O relógio está correndo. Você já orou pelo teu filho hoje que não está aqui? Você já orou por tua filha hoje que não está aqui? Você já orou pelos teus netos que não estão aqui hoje? Você já disse: Deus, traz para o projeto a paixão da arca. Você já fez isso hoje? Ah, pastor, meus filhos estão indo na igreja. Eu não estou dizendo ir na igreja. Eu estou dizendo apaixonado pela obra. Apaixonado pelo projeto. Apaixonado, conectado, incendiado em tocar um projeto. Nesse mundo que nós vivemos, irmãos, olhando tanta juventude com uma vida desvairada, garotas fazendo com vida sexual já de 9 anos, 10 anos, vida já ativa, garotos fumando, só o sangue de Jesus para guardar nossos filhos, nossos netos e os nós próprios, eu e você. Então o exemplo começa dos pais. Pais fazedores de arca. Você entende isso hoje? Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta do Filho do Homem. Ou seja, como foi lá, vai se repetir aqui. Então a receita é a mesma. A receita é a mesma.